Gente, hoje a gente vai estar tratando aqui da construção naval, também as operações de manutenção, né, e referentes aí à indústria da construção e do reparo naval, tá? Então, eu vou iniciar aqui com essa imagem de um reboocador sendo submetido aqui à manutenção, né, fazendo a pintura de casco aqui, a parte externa, e ele está aqui num elevado, né, num dique seco que a gente chama. Aí também aqui a construção de um navio. Esse perfil aqui da proa do navio, ele é desenhado assim para ter uma melhor hidrodinâmica, melhor economia de combustível e diminuir aí o famoso arraste, né? Então, normalmente as embarcações são feitas assim em partes, depois são unidas aqui. Então vamos ver primeiro aqui alguns conceitos, a iniciar aqui pela arqueação bruta. A arqueação bruta é a soma dos volumes, tá? Na verdade é uma equação que vai estar calculando, somando todos esses volumes da chaminé até o porão de uma embarcação, tá? Então a fórmula é essa daqui é um fator K, que é uma função aí do logaritmo do volume, e multiplicado pelo volume. Tá? Então a gente soma o volume aí, aplica o logaritmo, multiplica por 0,02, soma 0,2, e aí multiplica isso tudo pelo volume total. E aí eu vou ter uma faixa, né, de arqueação bruta, que é o que a norma da Marinha, a norma 01, né, a norma da Autoridade Marítima, usa para classificar as embarcações, tá, pela arqueação bruta. E aqui alguns conceitos também. Essa embarcação aqui é uma lancha baleeira, né, ela é originária aí dos escalés dos barcos à vela ingleses, que os portugueses adaptaram para a caça da baleia. Tá, lá na Ilha dos Açores e aqui também no Brasil, na costa do Brasil, principalmente ali no sul. E mais recentemente, ali agora na década de 60, década de 50, se adaptou um motor, mas essa embarcação era originalmente desenvolvida aí para o remo e para a vela, né? Normalmente é uma embarcação aí de 10 metros até 12 metros de comprimento. Então essa maior largura aqui a gente chama de boca. E o lado esquerdo a gente diz que é o bom bordo, e o lado direito o estribordo. Tá? A parte a lateral do navio, da embarcação, a gente chama de costado. E aqui ainda dá para ver alguns detalhes construtivos, aí, essa estrutura, né, da embarcação, a gente chama de caverna, essas peças que constituem aqui a estrutura. E cada pecinha dessa, deixa eu passar o mouse aqui, cada pecinha dessa daqui, aqui é um curvatão, que vai estar ligando os bancos são estruturais também, né? Esse aqui é um tulete, onde a gente conecta o remo. Aqui tem a popa, né, a parte de trás da embarcação aqui. Então, o comprimento, proa e popa, e o calado é o que a gente tem do casco abaixo da linha do mar, tá? Abaixo da linha d'água. Muitas embarcações têm o calado grande, né? A gente observa aí navios de transporte de carga que tem um calado muito grande. Recomendar esse filme aí da construção do Titanic. O Titanic ele foi feito todo com rebites de aço, chapas e rebites. Naquele tempo ainda não se tinha desenvolvido a técnica da soldagem, né? E nesse filme mostra como eles faziam esses rebites, né? Tem que aquecer até ficar vermelho e você colocava no lugar e batia com a marreta dos dois lados. É complexo aí a construção. Aqui também tem um outro sobre a construção de navio porta-container. Outro vídeo que vocês podem estar assistindo em outro momento. E agora vamos entrar aqui na norma 34, a NR 34, que é a construção naval mesmo, né? A norma de segurança na indústria da construção naval. Essa norma trouxe escrito, né, uns conceitos que a gente já utilizava de outras normas internacionais aí, mas a NR 34 acabou registrando isso mesmo, e um desses conceitos é a APR. Então o que é isso? É um estudo que a gente vai estar fazendo dos riscos e das potenciais causas. E é em função dessa análise preliminar que a gente vai desenvolver as medidas principais de controle. Tá? Essa análise preliminar de risco ela também pode definir a necessidade de uma análise mais aprofundada. Por exemplo, eu encontro um ruído aqui nessa atividade. Aí a gente pode aí sim fazer a análise daquele risco físico ruído, fazer a mensuração, né? E ver a exposição das pessoas. Tá?
Então, sempre essa análise tem que ser coordenada por alguém da área da segurança do trabalho, né? Um profissional da área de segurança do trabalho. Então, vou fazer as causas e consequências desses riscos aí e as medidas mitigadoras, aqui, as medidas de controle. E é com a análise preliminar de risco que a gente consegue emitir a permissão para o trabalho. Algumas pessoas chamavam aí de PTAR, né? Permissão para o trabalho em atividade de risco. Normalmente a gente emite a PT para situações fora de rotina. Tá? Quando é uma rotina, se usa a ordem de serviço, que descreve aquela atividade, mas a APT ela é mais adequada para etapas, por exemplo, uma atividade fora da rotina naquele processo. Então, como a construção naval tem muitas fases assim, né, e muitas etapas que correm muitas em paralelo também, algumas sequenciais, mas muitas em paralelo, se usa bastante a PT. Esse era outro conceito que a gente já usava com normas internacionais, né? Mas a NR34 trouxe isso escrito. Então, como é uma PT, né? Ela tem que ser emitida, nesse caso aqui da construção naval, em 3 vias, para ficar uma via no local de trabalho. Tá? Uma outra via fica com a chefia imediata. E a terceira via a gente arquiva para ter a base de registros aí do gerenciamento de riscos ocupacionais. Tem que conter os requisitos mínimos para serem atendidos, né, nessa operação, né, como é previsto lá na APR. Tá? Também ser assinado pelos integrantes da equipe de trabalho, todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo de trabalho ali, naquele momento, e também pelo profissional de saúde e segurança do trabalho. O PT tem uma validade limitada, tá? Restrita normalmente ao turno de trabalho. Então, se eu precisar continuar essa tarefa em outro turno, eu vou ter que emitir outra PT, porque no outro turno eu posso ter outra equipe, posso ter outra condição climática, posso ter outra condição mesmo de incidência solar. Tá? Então, se faz por um período de início e fim. Tá? E algumas condições, né, algumas situações podem interromper essa execução dessa tarefa aí antes de, do prazo, né? Por exemplo, mudou o tempo, começou a chover e eu não posso, e aumenta o risco por isso, aumentou a velocidade do vento, isso vai aumentar lá o risco, então a gente pode suspender a PT. E depois se reabre. A norma 34 trouxe também esse conceito aqui do diálogo de segurança, que já é muito antigo também, a gente já aplicava em outras áreas, não só na construção naval, mas também na construção civil. O hábito de a gente tirar os 5 minutinhos, 10 minutinhos de segurança, né? A gente chama também de briefing, né? Briefing de segurança. É o início, a abertura do dia ali. E todo dia se traz um tema, de preferência, aqueles temas que têm a ver com as atividades daquele dia, e vai se dialogando com as pessoas mesmo, né? O início do trabalho ali, para dizer o que vai acontecer naquele dia, que se tem alguma coisa programada, diferente aí da rotina, e se aborda aí vários temas, tá? Então, é claro que isso tem que ser registrado num documento, a gente faz uma ficha, uma lista de presença, onde as pessoas rubricam que participaram, e esse registro tem que ser arquivado. Vai fazer parte lá do nosso acervo do gerenciamento de riscos ocupacionais. O gerenciamento de saúde e segurança do trabalho. Essa norma também define aqui, como a NR10, define lá a NR12, né? O profissional, os 3 tipos aqui de profissionais. Né? Então, o capacitado é aquele que tem um curso de formação profissional ministrado por um profissional habilitado. O qualificado é aquela pessoa que fez um curso em uma instituição de ensino. Tá? E o habilitado é o profissional qualificado que é registrado no conselho de categoria. Então, por exemplo, para a gente ministrar aqueles cursos todos da NR12, vão se aplicar aqui também na indústria da construção naval, tem que ter lá um profissional habilitado responsável por esses cursos. A norma que fala também em capacitação e treinamento, ela cita, além do DDS, o Diálogo Diário de Segurança, que é um treinamento também, ela cita 2 tipos de treinamento aqui. É claro que isso não exclui os treinamentos específicos, tá? Por exemplo, lá, operador de guindaste, operador de ferramentas manuais, operador de soldagem.
a todos aqueles da NR12, né? Previsto na NR12, que a NR12 nem enumera os tipos de treinamento possíveis, né? Mas aqui pede um treinamento admissional de 6 horas, então é o primeiro dia de trabalho, muitas empresas chamam também de treinamento de integração, né? E o que eu vejo nesse treinamento adicional? Vou ver os riscos inerentes à minha atividade, as condições do meio ambiente de trabalho, os riscos que existem na circulação pelos ambientes de trabalho, os EPCs existentes, os EPIs que eu tenho que usar na minha função. E isso aí já dá para a gente trabalhar 6 horas, tá? A gente vai distribuindo esse conteúdo aí no tempo, né? Esse treinamento tem que ser feito no horário de trabalho também, tá? E periodicamente, né, cada ano aí a gente dá um treinamento de reforço de 4 horas sobre esses temas também. Além disso, vou deixar bem claro, né, assim, todos os outros treinamentos pedidos nas outras NRs, né? Então, se eu vou trabalhar em altura, tem que fazer lá o treinamento da NR35. Vou trabalhar com eletricidade aqui na indústria naval, vou fazer o treinamento da NR10. Vou operar máquina e equipamento, os treinamentos de acordo com a NR12. Quando a gente afasta o funcionário, mais de 90 dias, quando retornar, ele tem que fazer esse treinamento periódico, como se fosse uma atualização. Então, vamos tratar um pouco aqui dos processos de fabricação que são aplicáveis aqui à indústria da construção. A gente já falou de soldagem lá nas aulas da NR12, né? Mas eu vou repetir um pouquinho aqui. O trabalho a quente, também o jateamento, muito usado aqui no reparo, principalmente, né? A pintura, instalações elétricas, hidráulicas e de vapor e gases. Tá? Então, a soldagem, vou passar rapidamente aqui porque a gente já viu em outra aula, mas a soldagem é o processo que visa unir duas ou mais partes e na junta eu tenho que ter as mesmas características físicas, químicas e mecânicas do material de base. Então, vendo aqui para a parte dos metais, que é a grande gama aí de construção naval, né? A gente tem também pequenas embarcações aí ainda de madeira, né? Pequenas e médias embarcações, mas do maior porte aí são de aço normalmente, né? Então, os três tipos aí, o mais básico aqui para chapas finas, normalmente aqui para acabamentos, a gente vai usar a solda oxiacetilênica, né? Solda por maçarico que chama, por chama, né? Então, oxigênio acetileno, tem esse filme aí para gente assistir. Temos para pequenos reparos também a soldagem por eletrodo revestido. Tá? Esse revestimento do eletrodo tem a função de prover ali uma atmosfera de proteção para o cordão de solda, né? E é claro que não é uma soldagem de alta produção, né? Mas solda chapas aí até 12 milímetros, aí meia polegada, a gente consegue fazer bem aí no eletrodo revestido, né? Então vou botar um polo positivo na peça e um negativo aí no eletrodo e vou abrir lá o arco voltaico para atingir a temperatura de fusão do aço em 1436 graus. E o próprio eletrodo vai se consumindo para ser um material de adição. É claro que tem que ser um eletrodo adequado ao metal de base. Tem também a solda MIG, metal inerte em gás, e a solda MAG, metal em gás ativo. Então, os gases inertes aí são o argônio e o hélio, e o gás ativo o CO2. Então, aí agora não precisa de revestimento no eletrodo, porque esse próprio gás faz a proteção do meu cordão de solda, né? E o material de adição é um arame de adição que corre por dentro da minha pistola de soldagem, e ele vem num carretel lá da minha máquina. E assim eu tenho o gás e o carretel de adição. Então essa é uma solda de soldagem, né, de alta produção, tá? Que se usa bastante aí em chapas de várias espessuras. Temos também a TIG, que a gente usa mais para o aço inox e para o alumínio. A TIG é tungstênio em gás inerte. Tá? Aqui não posso usar gás ativo, porque o CO2 ataca o tungstênio do eletrodo, né? Então aqui o eletrodo não é consumível, vou ter que ter uma vareta lá, uma de adição, metal de adição. Tá? Então tem o mesmo processo, lá tem uma fonte e tem o cilindro de gás, né?
E aqui as ferramentas aí, as tochas aí do eletrodo revestido, tem um alicate, porta-eletrodo, essa daqui do meio é a TIG, e essa aqui é a MIG. A MIG tem um botão, quando eu aperto ela avança o carretel de material de adição. Outra coisa que se usa também aí é a conformação mecânica, processo de estampagem, processo de forjamento, né, que a gente já viu nas aulas aí da NR12, também lá nas aulas de fornos, né? Pode-se estar usando e para conformar essas chapas e depois a gente soldar elas no casco. Tá? Se usa também trabalhos a quente, a norma tem um item aí para trabalhos a quente, segurança de trabalhos a quente, que é o corte por disco abrasivo, também a corte por plasma, né? Aqui eu tenho, botou a pessoa aqui para cuidar ali com o extintor de incêndio, né? Não tem nada combustível aqui, mas fez essa cena. Na verdade, a pessoa não precisa ficar aí na frente da faísca do rebolo, né? Mas em algumas operações eu vou ter que ter alguém mesmo de prontidão ali, um bombeiro civil, alguém da brigada de incêndio, para acompanhar esse trabalho a quente, né? E é claro que se for num local, eu tenho que ter controle da atmosfera, porque eu posso ter atmosfera explosiva também, então tem que ter aí um rigor, né, de como vai ser executado esse trabalho. Tá? Aqui também. Aqui eu corte por plasma, né? Então tenho ali uma fonte elétrica ali, abro o corte por plasma, então tem projeção de partícula, tem radiação não ionizante aqui, o infravermelho, né? Tem o próprio risco de queimadura, faz ruído também, tem risco de explosão se eu tiver uma atmosfera explosiva, então temos que ter alguns cuidados aí. Outra atividade é o jateamento, que é você remover partículas aí de corrosão, de óxido aí da superfície, né? Posso usar o hidrojateamento com água mesmo, para limpeza, por exemplo, antes de pintar e tirar a tinta antiga, eu tenho que tirar as incrustações, né? No navio é muito comum você ter incrustações de organismos vivos mesmo, né? Crustáceos, né? Então se usa o hidrojato e a norma pede vários cuidados aqui, por exemplo, se a pessoa ela não pode desviar esse jato do ponto de uso, né? Ela não pode travar o gatilho também, porque você cansa de segurar aquele gatilho, mas eu não posso travar ele, porque se esse jato cair da minha mão, como é que eu vou desativar o sistema, né? Então a norma cita isso também. E a norma proíbe o jateamento em areia. Tá? A gente não usa mais areia no Brasil todo aí, se usa agora normalmente a granalha de aço ou na construção naval aí normalmente se usa o óxido de cobre. Tá? E se reaproveita esse abrasivo. E estão vendo aqui que a pessoa está com um EPI, né? Tem um capacete de ventilação aqui com ar mandado. Mas mesmo com esse capacete, no caso da sílica, que é o jato de areia, ou derivados aí de sílica, o EPI não consegue ser eficaz, totalmente eficaz. E aí a gente tem o problema da pneumossilicose aí, muito severo, e é por isso que ele foi proibido aí no Brasil. Aqui também um jateamento esse de granalha de aço, tem um videozinho que eu mandei para vocês aí pelo WhatsApp. Depois de pronto, o navio tem que também submeter o jateamento aí para poder fazer a pintura de fundo e a pintura final. Processo de pintura, normalmente se usa pintura por pistola, né? E existem vários processos de pintura, por imersão, pintura por eletrostática, né? Por epóxi pó, mas aqui na construção naval normalmente a gente usa a pintura por pistola. Então, na pintura a pistola a gente tem dois contaminantes ali, o solvente orgânico, que normalmente tem hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos aí, e eu tenho o particulado da tinta de suspensão. Então, o respirador tem que ser muito bem equacionado para isso, tem que ter proteção para os olhos também, proteção para o corpo inteiro, né? E a norma 34 aqui diz que eu tenho que só posso designar a pessoa para pintura se ela for capacitada. E também cada atividade de pintura eu tenho que emitir uma PT. A não ser que essa pintura seja para peças menores, que eu possa executar ela dentro de uma cabine de pintura. Mas por que fora da cabine de pintura o risco é mais alto? Porque eu posso ter atmosferas explosivas, eu posso ter trabalho em altura junto com essa pintura, né? Então se descreve aquele cenário, faz a análise preliminar de risco, emite a PT e se autoriza o trabalho.
A gente tem que isolar a área, né, e impedir esses trabalhos que são incompatíveis com a pintura, porque eu vou gerar uma atmosfera tóxica ali para os outros trabalhadores que vão estar executando outras atividades e não vão estar com o EPI para pintura. Tá? Então a gente isola essas áreas, demarca, faz sinalização também, né, dessas áreas. Quando a gente tiver num espaço confinado, né, vou explicar melhor aqui para frente, vocês vão ter aula disso ainda, NR33, né, mas num espaço confinado, eu vou executar a pintura, eu tenho que ter a iluminação e os equipamentos ali também, pneumáticos ali, e a prova de explosão, né, para não gerar, porque eu tenho uma atmosfera potencialmente explosiva, né, e também aterrar a bomba empregada lá, o compressor, né, empregado no sistema de pintura pneumática. Para a movimentação de carga, a gente já aprendeu na NR11, mas vamos fazer um reforço aqui para a construção naval. É muito comum a gente estar transportando as coisas com pontes rolantes, aí, guindastes, levantando materiais e componentes aí para essa parte interna também dos cascos aí. Então a gente tem que ter isolamento da área, não posso ter pessoas circulando embaixo de onde eu estou circulando carga, não posso, tenho que ter operadores qualificados, tem que ter uma permissão para o trabalho para esse momento aqui da movimentação. E é muito comum o uso das pontes rolantes, né? Essa aqui é uma doca seca, lá no Rio Grande do Sul, né? O estaleiro Rio Grande, né? No sul do Rio Grande do Sul, tem uma indústria naval bem forte. Né? Então, como funciona isso? Você põe uma eclusa e bombeia essa água para fora do tanque e constrói o navio ali. Se eu for levar um navio pronto aí para fazer manutenção, boto o navio aí dentro, fecho a eclusa e bombeio a água, e o navio vai assentar. Claro que a gente tem que fazer um sistema de fixação para o navio não tombar e faço meus trabalhos aí de manutenção, de construção, até o dia que eu vou jogar esse navio ao mar, né? Nesse caso aí é um rio, e se abre a porta da eclusa, inunda para o navio flutuar. Então essa ponte rolante vai movimentar todo o material. Ali atrás a gente tem os galpões de apoio, lá onde vai ter as máquinas ferramentas, né? Vou fazer a conformação mecânica, fazer a soldagem de pequenas partes aí para poder transportar aqui para a montagem. Então está aqui a doca seca, estou preparando aí aqui no meio os calços, né? Para começar a construir o navio aqui. Então são vários componentes aqui, gancho com distorcedor, né? Esse aqui para 80 toneladas. Esse aqui, como a gente já viu na aula da NR11, é a manilha, né? E esse grampo de segurança aqui, ó, se chama cupilha. Então, além de você ter a porca, você tem um grampo para evitar que essa porca desatarraste com a vibração. Temos também fixadores aí para transportar chapa, que se usa muito na construção naval. Poder guindar a chapa. É claro que os cabos têm que ser certificados, tem que ter um profissional legalmente habilitado responsável por essa movimentação, pela manutenção, tem que ter o operador de guindaste, tem que ser treinado, não posso ter pessoas abaixo da carga também na hora da movimentação. E sobre pessoas eu tenho que delimitar áreas de passagem, se tiver que ter movimentação vertical, tem que ter um elevador padronizado, né, certificado, e ter áreas para essa movimentação de pessoas, de materiais, como a gente já estudou lá na NR11. O espaço confinado, gente, a gente vai estudar em outras disciplinas aí, na ANR33, né? Mas é aquele espaço que não foi projetado para ocupação humana contínua. Mas você tem que botar uma pessoa lá para uma instalação, para uma manutenção, em determinado momento. Né? Então tem uma série de regras lá, uma delas é fazer a PET, a permissão de entrada de trabalho. A gente tem que ter esses espaços definidos também e identificados. Né? No caso do navio, eu vou construindo espaços confinados, locais onde só vai operar máquina, onde não vai ter nada, um espaço entre o casco do navio e a forração ali do porão, né? Então alguém vai ter que estar construindo, alguém vai ter que pintar isso, jatear isso,
vai ter que estar entrando ali para passar alguma instalação. Então tem que ter cuidados como essa parte aqui, né, a estruturação aí do porão. Então no espaço confinado sempre tem que ter um vigia, a pessoa tem que ser capacitada para trabalhar em espaço confinado. Aí vamos lá para a NR33, tem uma carga horária, tem um currículo do curso, né? E cuidado sempre aqui com o risco de explosão, aqui do lado desse nosso colega, aqui atrás da minha câmera. Deixa eu desligar minha câmera aqui. Ó, aqui eu tenho outra pessoa fazendo a soldagem, né? Colega trabalhando num microespaço aqui. Apesar dele ser aberto, ele pode ser considerado um espaço confinado, porque ele pode ter uma atmosfera perigosa, ele é um local de difícil acesso e ele não é projetado para ocupação humana contínua. Vai enquadrar lá na NR33. Tá? Pronto, a norma também fala do trabalho em altura. Vocês sabem que existe uma norma só para isso também, que a gente vai estar estudando na disciplina de segurança do trabalho mais para frente, mas é a NR35, né? Toda atividade acima de 2 metros é considerada atividade de risco, de queda de altura. Então tem uma série de quesitos aqui, um deles é o treinamento de 8 horas para o operador aí, trabalhar em altura. E eu tenho que ter também uma permissão de trabalho, tem que ter um monitoramento, né? Uma série de quesitos aí, de EPIs, de autorizações aí, para que dê tudo certo aí nesse trabalho. Posso usar também plataformas, e aí a gente tem que recorrer lá em NR12, que tem uma série de quesitos aí para o uso das plataformas de trabalho. E as estruturas fixas aqui, usar sempre guarda-corpo. Ó, esse aqui, gente, é um dique flutuante, é uma construção que eu consigo baixar ela na água, como um submarino, e colocar um navio aqui no meio e depois eu bombear essa parte lateral aqui de concreto. Parece meio absurdo o concreto flutuar, mas dá para fazer. Essas laterais aqui são cheias de água e depois eu bombeio essa água para fora e jogo o ar comprimido aqui e consigo fazer flutuar. Pronto, aqui é o momento onde a embarcação vai entrar no dique flutuante e aí feito a fixação, os calços, né? A gente drena a água das laterais dessa água de lastro, né? Das laterais aí do dique flutuante e aí vai suspender o navio. E aí a gente pode rebocar ele para um outro local. Aqui em Natal a gente tem um desse na base naval aqui de Natal. E também o cuidado aqui com o trabalho em altura, não só no dique flutuante ou na doca seca, mas também quando a embarcação está é um trabalho que eu posso fazer com ela no mar mesmo, ou no rio, eu tenho que projetar andaimes também. E se tiver o risco de queda ao mar, esse trabalhador tem que trabalhar também com o colete salva-vida. E aqui mais umas figuras de construção por partes, né? Você pode estar construindo essas partes no galpão, transportando por caminhão, ou ali na própria empresa mesmo, ali através de sistemas de guindaste, né? E aí vou compondo as partes, né? Ao redor também posso estar construindo andaimes, estruturas temporárias aí para fazer a montagem, a pintura. Aqui também eu posso fazer essas partes no galpão e depois montar elas lá na doca seca. Se vocês procurarem na internet aí, lançamento de navio, vocês vão ver vários assim. Então eu posso construir esse navio também em cima de trilhos e depois lançar. Posso lançar ele lateralmente também. Tem várias técnicas aí. Não só a doca seca ou o dique flutuante, mas tem várias técnicas aí de construção e lançamento de navios. E essa é a norma 34, é uma norma bem extensa, né? Vou pedir para que vocês leiam a norma aí para a gente discutir também na aula ao vivo e façam a tarefa aí do Google Sala de Aula. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.